processo aí pedindo aí o indeferimento da candidatura de Tista de Deda, né? Inclusive o processo já foi deferido pelo TSE, mas os advogados continuam recorrendo aí das decisões na tentativa de reverter aí a decisão. E, mais uma vez, houve decisão nesse sentido, houve decisão contrária. Deixa eu falar aqui de forma mais simples, porque a decisão é efetivamente muito longa, né? A sentença, e tem uma linguagem incompreensível aí para muitas pessoas. Eu fiz aqui um breve resumo aqui. Bom, o documento em questão refere-se aos embargos de declaração opostos pelo município de Jeremoabo contra uma decisão que julgou procedente um pedido de reclamação, o 71.402, o embargante alega que a decisão possui vícios de omissão, destacando a falta de análise sobre a aderência entre o ato impugnado e a orientação estabelecida na ADI 6.678, além de não considerar adequadamente as condutas relacionadas à ação de improbidade administrativa. Então, o município de Jeremoabo argumenta que a decisão não abordou a caracterização da conduta dolosa do agente que resultou no enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Alega que a sanção de suspensão dos direitos políticos imposta em casos de improbidade não deve ser aplicada a atos culposos conforme a interpretação do STF, que distingue entre condutas dolosas e culposas. A decisão embargada, por sua vez, fundamenta aí que a condenação do reclamante se deu por improbidade administrativa, conforme o artigo 11 da Lei 8.429, de 1992, resultando na suspensão dos direitos políticos. O relator, ministro Gilmar Mendes, já havia suspendido a eficácia de dispositivos da Lei de Improbidade em relação a atos culposos, que foi considerada na análise do caso. O documento conclui que a decisão embargada foi devidamente fundamentada e que não há vícios a serem sanados, uma vez que a análise do ato impugnado foi realizada em conformidade com as orientações do STF. Assim, o pedido de modificação da decisão foi negado, reafirmando a distinção entre as condutas dolosas e culposas em relação às sanções aplicáveis. Portanto, aí, o resumo dessa decisão, dessa reclamação, número 71.402, e, mais uma vez, o STF julgou improcedente esse pedido aí, né, que era pedindo, na verdade, a impugnação aí da candidatura, né, o indeferimento da candidatura de Tista de Deda, mais uma vez negado aí pelo Superior Tribunal Eleitoral. Muito bem, vamos portanto, aí, rejeitando os embargos de declaração, afirmando que a decisão anterior foi devidamente fundamentada e que não continha vício, que essa alegação feita aí, né, e análise da conduta do embargo foi realizada em conformidade com a ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu a eficácia de dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, portanto, considerando que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplicaria às condutas improbas culposas. Né? O ministro Nunes Marques enfatizou que a decisão embargada estava em consonância com a tutela de urgência, que conferiu interpretação conforme a Constituição. A decisão anterior foi restaurada e reafirmando que a conduta do embargo era caracterizada como dolosa, mas não se revestia da gravidade necessária para a suspensão dos direitos políticos. Então, a decisão reafirma a importância da fundamentação adequadas nas decisões judiciais e a necessidade de respeitar os princípios constitucionais ao aplicar sanções por improbidade administrativa. A rejeição dos embargos de declaração reafirma aí a posição do STF em relação à gravidade das condutas que justificam a suspensão dos direitos políticos. A decisão datada de ontem, 21 de outubro de 2021.
2024. As pessoas entenderem, Adalberto, é aquele processo das placas, né? Ou seja, essa palavra culposa se encaixa muito bem, né? Inclusive, foi até a questão de Rui Barbosa, né? Rui Barbosa foi diferente, né? Rui Barbosa teve o dolo, né? Teve o ato de probidade administrativa. Isso. Nada mais é que roubo, né? Roubou o município, né? Roubou o município. Nesse seguinte, caso, não se encaixou. O STF... Quem está em casa não entende nada desses termos técnicos aí. O que é que está entendendo? A gente pode poder fazer aqui um resumo, porque a decisão é gigante, né? É gigante, não dá para a gente ler toda aqui, senão vamos passar a tarde toda com esse tipo de coisa, e quem está em casa não vai entender nada. Muito bem. O que é que o STF entende? Para que você perca os direitos políticos, já havia uma decisão de Gilmar Mendes, para que você perca os direitos políticos, você precisa ter roubado. Em outras palavras, você precisa ter... causado dano ao erário. Causado dano ao erário público, causado dolo ao erário público. Né? Ter enfiado a mão na jaca, como a gente diz aí na linguagem popular. Né? E por que o tribunal está entendendo assim? Porque Gilmar Mendes já tinha né, decidido, orientado, para que nesse caso o condenado não perdesse os direitos políticos. Né? Apenas se perde os direitos políticos quando há dolo, quando há roubo, quando há intenção de roubar. Quando está comprovado que houve roubo. Por que não está acontecendo com Tista? Porque né, a justiça entende que não houve dolo, não houve prejuízo para o erário público, apenas ele cometeu uma irregularidade que foi de colocar o nome dele na placa, né, numa placa se eu não me engano, da reforma, né? Da reforma do estádio, se não estou enganado, não sei. De uma escola, foi alguma coisa assim. Uma coisa de escola, e na época os vereadores entraram na justiça. Aqui, a justiça daqui entendeu que deveria ser condenado, foi condenado aqui, condenado em Salvador e posteriormente condenado em Brasília. Só que a punição dele, né, não poderia ele perder os direitos políticos, e era isso que se entendia. É isso que o advogado explicou aqui, já quando teve aqui pela primeira vez, quando começou esse embate, o doutor Rafael falou dessa questão aqui, que ele não perderia os direitos políticos, que seria candidato, e o que aconteceu. Então, essa decisão agora de Brasília é justamente dizendo que ele não vai perder os direitos políticos, que ele não pode perder os direitos políticos porque não houve dolo, porque ele não houve roubo, não houve desvio de recursos públicos, não causou prejuízo ao município, né? A placa foi com relação ao ginásio, Adalberto. O ginásio, isso, né? O ginásio de esportes, né? O ginásio de esportes. O ginásio de esportes, Paulo José. Então, o ministro entende que o cara não deve perder os direitos políticos porque colocou o nome numa placa, no órgão público, que não pode. Infelizmente, a justiça achou que ele deveria ser condenado, só que a condenação aconteceu, só que a condenação não tira os direitos políticos de Tista. É isso que entende o STF, tem entendido o STF, que até agora, e que os advogados do município tentam reverter a situação, até aqui não tem obtido sucesso. Teve uma pessoa também, Adalberto, que perguntou aqui a respeito do caso de Rui Barbosa ontem, né, quando a gente noticiava que serão né, realizadas novas eleições. Novas eleições, inclusive o STF já deu cacete, né? Porque o segundo colocado não assumiu, né, quem perdeu. Na verdade, o Bonifácio, né, que está com problema na justiça, ele obteve 55,6% dos votos. Ou seja, a partir de 50,1% novas eleições, né? Se você não atinge 50%, aí sim o segundo colocado pode assumir, né? Mas... o Bonifácio, né, que inclusive está a situação delicada para ir lá. Não sei nem se já não tem mudança nesse sentido. Sim, também, né? Para mim que já tem alguma mudança nesse sentido. Né? Então, o que é que vai acontecer? Por que ele foi condenado, né? E Tista foi condenado, Tista vai poder ser candidato, né? Correu em júdice, mas né, deve assumir, pelo menos até aqui, tem sido as decisões, e porque esse já perdeu em Salvador e já perdeu em Brasília, esse de Rui Barbosa. Porque no caso dele é diferente, né? Com Luio, ele teve problema com licitações, desvio de dinheiro do Fundeb e um monte de coisa. Então, houve dolo, houve prejuízo aos cofres públicos, houve prejuízo ao município. Por isso que vai haver uma nova eleição em Rui Barbosa, e dessa vez muito rápido, né? Muito rápido, né? Não foi igual a Jeremoabo em 2016, que foi 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, né?